Mas vamos lá. Eu quero fazer uma breve introdução nessa noite, falando a respeito da Páscoa, tá? Para depois a gente entrar no tema que nós precisamos tratar essa noite. Amém? Pastora, me ajuda aí, por favor, tá? Em nome de Jesus. Aleluias. Então, quando nós falamos de Páscoa, é uma programação que hoje em dia ela é muito até comercial, né? É algo que fomenta até mesmo o comércio. Mas quando nós falamos de Páscoa, nós precisamos ter o entendimento, né, que existem duas Páscoas. Existe a Páscoa judaica e existe a Páscoa cristã. E que uma é diferente da outra. Elas não são a mesma coisa. Páscoa judaica é uma, Páscoa cristã é outra coisa. Apesar de que, pela forma comemorativa anual que se dá, a Páscoa cristã, no sentido comemorativo, é um reflexo da Páscoa judaica. Porém, a Páscoa cristã, no seu verdadeiro sentido, querido, ela é a verdadeira Páscoa. E no verdadeiro sentido, a Páscoa judaica é apenas sombra da verdadeira Páscoa Cristo Jesus. Mas eu preciso que você entenda um pouquinho de cada. Os irmãos hoje receberam até no PV um estudo que eu já fiz prolongado sobre isso. Nem prolongado assim, não dá nem 30 minutos, mas bem resumido e bem mastigado e bem direcionado. Então vamos lá. Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica, comemorada pelos judeus, é uma festa que eles fazem anualmente. Esta festa foi ordenada por Deus para fazer todo início de ano, que é o calendário judaico, o início do calendário judaico, se não me engano, o mês de Nissan, né? Ou Abib Nissan, que é o mês de abril. Abriu o ano, entendeu? É a festa, é o calendário judaico que começa contando a partir desse mês, que para ele chama Nissan, o nome do mês. Então essa festa dos judeus ou judaica que Deus estabeleceu, ela se iniciou lá atrás, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, como prisioneiros, e o Senhor foi libertar esse povo usando o seu servo Moisés, e o Senhor liberou ali algumas pragas para que tocasse o Egito, ferisse o Egito, a fim de que Faraó entendesse e liberasse o povo hebreus do meio dos egípcios, porque ali o povo estava sendo escravo. E exatamente na 10ª praga é que foi instituída a Páscoa. Êxodo 12, a partir do verso 1, você vai ver o direcionamento de Deus. Existem muitos símbolos dessa festa, mas o principal propósito, objetivo era, eles teriam que pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, comer a carne daquele cordeiro toda. Se uma família não pudesse comer, dar conta, tinha que se juntar a outra família, e aquilo tinha um significado, e ele teria que naquela noite, no seu jantar, eles teriam que comer pães sem fermento, ou pães ázimos, tá? E Deus instituiu isso com um propósito. Depois, quando veio a 10ª praga, que seria a morte dos filhos primogênitos, quando o anjo da morte chegava em uma casa de um judeu, de um hebreu, que naquele umbrais da porta havia o sangue do cordeiro, ele não entrava e não tocava no filho primogênito. Mas na casa que não tinha, ele entrava e matava o filho primogênito. Mas na casa que tinha o sangue, ele passava por cima, que significa pecache, ou pecache, pessache, coisa assim, passar por cima.
E o que aconteceu? A partir daquela noite, daquela primeira Páscoa, Deus determinou que aquilo nunca fosse esquecido. E qual é a melhor coisa de você fazer para não esquecer algo? Qual é a melhor coisa que você faz para não esquecer algo? Festa. Vamos fazer festa comemorando o ano de casamento, que eu vou me lembrar. Vamos fazer festa comemorando o aniversário. É festa. E Deus diz, já sei. Vocês nunca vão esquecer que eu livrei vocês do Egito. Sabe por quê? Porque vocês vão comemorar todos os anos uma festa chamada Páscoa. E quando alguém perguntar, que festa é essa, a festa da Páscoa? Essa festa é comemorada porque o nosso Deus um dia livrou os nossos antepassados do Egito. E eles comemoram essa festa até hoje. Obrigado. Então, essa é a festa da Páscoa. Êxodo 12, versículo 14. Êxodo 12, verso 14. Comemore esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Então é ordenança para o judeu, todo ano, entre março e abril para nós, que é início de ano lá para eles, realizam a festa da Páscoa. Essa é a festa judaica, Páscoa judaica, realizada uma vez por ano, todos os anos. Os judeus têm muitas outras festas que eles fazem por ano, tá? Essa é só uma delas. Mas eles têm mais duas principais e outras ainda, que eles realizam, tá bom? Símbolos da Páscoa judaicas, principais, existe ervas amargas, existe muita coisa. Principais símbolos dessa festa, pães sem fermento, apontando para o quê? Para o que seria no futuro o corpo de Cristo. O cordeiro, apontando para quem? Que seria Cristo. E o sangue do cordeiro, apontando para o quê? Para o sangue de Cristo. Este foi o meio de livrar o povo hebreu, os seus primogênitos, da 10ª praga. Foi o livramento. Os pães sem fermentos é o símbolo, o cordeiro é o símbolo e o sangue do cordeiro. Quem que ordenou esta festa? Foi o próprio Deus. E por que foi ele que ordenou? Ele ordenou a festa porque foi ele que livrou o povo. Ele ordenou porque foi ele quem livrou. Essa informação é muito importante para você entender a Páscoa cristã. Ele ordenou a festa porque foi ele quem livrou, tá? Agora vamos para a Páscoa cristã. Aqui há talvez uma pequena falta de entendimento ou uma pequena confusão no que se diz respeito à Páscoa cristã. Porque a Páscoa cristã, de fato, não é essa que a gente comemora todos os anos. Como se estivéssemos comemorando o aniversário da morte de Jesus. Não. Aqui uma pequena falta de entendimento, talvez por um longo do tempo, nós ficamos um pouco desentendidos. Querido, Jesus não disse para realizarmos todos os anos a festa da Páscoa, igual Deus diz que os judeus tinham que fazer todos os anos. Entenda isso. Deus diz para o judeu fazer a festa judaica, Páscoa judaica, todos os anos. Mas quem instituiu a Páscoa cristã foi Cristo. E Ele não nos ordenou fazer todos os anos como faz a festa da Páscoa judaica. Deus disse para Moisés que deveria ser a Páscoa judaica no primeiro ano do calendário judaico. Porém, a Páscoa cristã, o que ela é?
A Páscoa cristã é celebrar o livramento que Cristo dá àqueles que creem no seu nome. E esse livramento foi conquistado na cruz do Calvário, quando Cristo, o Cordeiro, foi imolado em nosso lugar e nós fomos livres da condenação do pecado. E assim como os judeus comemoram, para nunca mais esquecer, a libertação deles do Egito, nós comemoramos a Páscoa cristã para nunca esquecermos que Cristo nos libertou, que Cristo nos livrou, que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E isso de geração em geração. Mas como é que a gente lembra isso? Como é que a gente traz à memória isso que Cristo fez? Comprando o ovo de chocolate? Não. Postando uma imagem bonita na rede social dizendo: Feliz Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. Como é que a gente, querido, como é que nós trazemos à memória? O povo judeu faz uma grande festa, lembrando. Os filhos perguntam: que festa é essa? Eles dizem o porquê. E nós, cristãos, como que trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós? Você vai entender nessa noite. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Quem é o asmo da sinceridade e da verdade? Cristo Jesus. E como nós celebramos a Páscoa cristã? Vamos para a palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, é para lembrar de mim, é para lembrar do que eu fiz. A festa da Páscoa judaica é para lembrar do que Deus fez, mas a festa da Páscoa cristã é para lembrar do que Cristo fez. Como você lembra do que Cristo fez? Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. É assim que nós lembramos do que Cristo fez. O que é a Páscoa cristã? É simples, é a ceia do Senhor. Nós cristãos, assim como o judeu pega um cordeiro, pega os pães asmos, na festa da Páscoa deles, na festa da Páscoa judaica, eles pegam o cordeiro, pegam os pães asmos, pegam as ervas amargas, faz o jantar deles da Páscoa. Todas as vezes que a gente nos reúne com o propósito da ceia, você pega o pão simbolizando o corpo do cordeiro, você pega o cálice simbolizando o sangue do cordeiro, e você lembra do que Cristo fez por você. Aleluias! Então, semelhante também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que come deste pão e bebe deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Os primeiros cristãos do século, eles realizavam a ceia em todas as reuniões da igreja. Todas as vezes que ele se reunia, ceia. Todas as vezes que se reunia, ceia. E lembrava, com aquela expectativa: ele virá, ele morreu, ele ressuscitou, ele virá. Sempre com essa expectativa. Todos eles acreditavam que Cristo viria ainda com eles em vida.
E eles sabiam que Cristo viria à medida que o evangelho se espalhasse por toda a terra. Por isso eles eram apressados em espalhar o evangelho por toda a terra. Então, como nem todos podem estar em todas as reuniões da igreja, pelo tempo a igreja estabeleceu uma reunião específica para celebrar a ceia, abre aspas, Páscoa cristã. Por isso que eu digo, querido, você não sabe o tamanho da importância da ceia. Quer comemorar a Páscoa cristã? Não falte a uma ceia. Quer nunca esquecer o que Cristo fez por você? Não falte a uma ceia. Existe algo muito interessante, porque a festa da Páscoa para os judeus é estabelecida em Jerusalém, e todos eles tinham que sair das suas casas e ir para lá. Celebrar todos os judeus que estavam fora, para celebrar, eles têm que ir para Jerusalém para celebrar. Aí o que acontece? Aquele que não vai, ele está dizendo que esqueceu. É a mesma coisa da ceia. Quando você não participa da ceia, você está dizendo que esqueceu o que Cristo fez por você. Isso é sério. Tem pessoas que não dão importância para a ceia. Tem outros que dão a devida importância. Pastor, aconteceu um imprevisto, não deu participar da ceia, como é que eu faço? Eu não posso deixar de participar da ceia. Nós temos que dar importância em participar da ceia do Senhor. Manter a vida no altar. Se preocupar como forma de celebrar a Páscoa cristã. Amém? Então, quem foi que estabeleceu aqui? Jesus. E por que foi Jesus que estabeleceu a Páscoa cristã? Porque foi Ele que nos livrou da condenação do pecado. Foi Jesus que disse: vocês vão fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem para comer ou beber, façam isso em memória de mim. Aleluias. Então, quando que a Páscoa cristã começou? A Páscoa cristã começou quando Jesus ministrou a última ceia antes da sua morte. E ela foi consumada, de fato, na cruz do Calvário. Jesus, ele realiza 3 jantares da Páscoa com os discípulos. E no último jantar da Páscoa, a tradicional judaica, ele transforma esta Páscoa na Páscoa cristã. É a Páscoa da nova aliança. É a Páscoa do novo nascimento. Do verdadeiro Cordeiro que morreu em nosso lugar. Mas, quando Jesus foi consumar essa Páscoa, quando ele foi morrer, quando ele foi cumprir o propósito, quando o Cordeiro Pascual foi imolado, aconteceu algo. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Antes da sua morte, Jesus pronunciou uma última palavra. E essa última palavra que Jesus pronunciou, ele pronunciou uma palavra no grego. Na época que Cristo estava na terra, a língua predominante era grego quinoé, o grego quinoê, uma coisa assim. Este era, o grego, ele teve várias variações, né? Grego moderno, grego antigo, aí outras variações do grego, né? Existe até uma palavra que define isso, né? Para as variações da língua. E o grego, a língua grega predominante na época de Jesus era grego quinoé, né? Quinoné, coisa assim, tá? É umas palavras estranhas, irmãos, que às vezes a gente não pega direito, tá bom? Aqui está koiné, né? Amém. Esse era o idioma que Jesus falava. Esse era o idioma dos discípulos. Essa era a língua predominante naquele tempo, tá? É claro que Jesus, em algum momento da sua vida, pronunciou palavras em hebraico e em aramaico, né? Como em alguns momentos da sua oração, como em alguns momentos na cruz, ele chega a pronunciar. Porém, a língua principal era o grego. E na hora da sua morte, a última palavra que Jesus pronuncia, essa palavra no grego tem um significado. Essa palavra
ela é descrita como tetelestai, né? Ou tetelestai. Tem uns que gostam de botar um acento assim, não é? Tetelestai, né? É a língua grega. Então, Jesus disse isso. Para nós, na língua portuguesa, quando a gente lê o texto de João 19, versículo 30, está assim, ó: e tendo provado, Jesus disse: está consumado. Essa palavra está consumado é a tradução de uma palavra grega tetelestai, né? É a tradução. Foi traduzida para nós como está consumado. Foi aí que ele consumou a Páscoa cristã. Mas o que significa tetelestai? O que significa essa palavra? Se é uma palavra grega, a gente tem que entender como que os gregos usavam essa palavra. Quando que eles usavam essa palavra? Por que eles usavam essa palavra? Para a gente entender aquilo que Jesus queria transmitir, nós temos que ir lá e entender o tetelestai. Você está pronto? Amém? Então vamos começar lendo esse texto de João 19:30 em nome de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E ali, querido, Cristo, ele cumpre toda a sua missão. Em que contexto essa palavra está consumado em português e no grego tetelestai? Em que contexto essa palavra era utilizada naquela época pelos gregos? Eles utilizavam esta palavra em três contextos. Três situações diferentes eles usavam essa palavra. Tem palavra em português que você usa em 10 contextos diferentes, né? Mas eles usavam essa palavra em 3 contextos diferentes, em 3 situações. Primeira situação que eles usavam a palavra tetelestai, para cumprir uma missão. Por exemplo, o patrão chegava para o servo e falava o seguinte: olha, faça isso, dava missão. O servo ia lá, realizava a missão, cumpria, fazia tudo que o patrão tinha ordenado. E quando aquele servo voltava, ele chegava para o seu patrão e falava tetelestai, ou seja, está consumado. Acabei a missão, terminei a missão, completei a obra. É como se um pai chegasse para o filho e falasse: filho, eu preciso que você faça essa tarefa em casa hoje. O filho ia lá e cumpria a tarefa. E ele voltava e falava para o seu pai: papai, tetelestai, está consumado. Já fiz a tarefa, cumpri a tarefa, cumpri a missão, terminei a missão. Filho, como é que você fala para o seu pai hoje, para sua mãe? Papai, não tetelestai, né? É assim. Inclusive hoje eu estava brincando com o meu, dei uma missão para ele, filho do vizinho, tá a semana toda: pastor, vou para o culto, pastor, vou para o culto, pastor, vou para o culto. Aí eu falei assim: Apolo, vai lá, fala para ele se arrumar que a gente vai cedo. E o Apolo foi, chegou: e aí, meu filho? Pai, ele não me ouviu não. Eu falei: meu filho, cumpra a missão, volta lá e diz: olha, você tem que banhar agora que a gente está quase saindo, né? Aí o Apolo foi e demorou. Aí eu saí, quando eu vejo os dois conversando na frente, e a missão, rapaz? Tem que cumprir a missão. Bora, sabe? Então, primeiro contexto era esse, era cumprir uma missão.
era o primeiro contexto que os gregos usavam essa palavra. Segundo, eles usavam essa palavra na situação, no sentido e no contexto de pagar uma dívida. Pagar uma dívida. Pacheco, empreendedor de joias, né? Aí algum jovem da igreja procurou ele e disse: Pacheco, eu preciso que você providencie um par de alianças, porque eu vou me casar. Só que eu preciso da sua ajuda. Parcela e algumas vezes aí para mim, porque eu estou investindo em muita coisa, eu vou casar agora, sabe como é que é? Pacheco diz: olha, no cartão eu consigo parcelar em até quantas, Pacheco? No cartão até 3. Até 3. Aí o que acontece? Esse jovem foi lá, comprou o par de aliança, realizou o noivado. Primeiro mês pagou para o Pacheco a primeira parcela. Segundo mês pagou a segunda. Terceiro mês foi pagar a terceira. E quando ele paga a terceira, ele chega, paga a dívida e disse: Tetelestai, está pago, está consumado, está resolvido, não devo mais. Esse era o segundo sentido que os gregos usavam a palavra que Jesus usou no dia da sua morte: pagar uma dívida. Eles também usavam no sentido de comprar um bem, né? Às vezes a dívida não era uma dívida parcelada, mas às vezes a pessoa ia comprar um bem. Aí a pessoa comprava um bem, comprava, por exemplo, um terreno ou uma casa. Esse era o terceiro sentido. E comprava aquela casa ou aquele terreno parcelado. E o tetelestai era como se fosse o carimbo de pago. O carimbo. Quando a pessoa terminava de pagar, de adquirir o bem, que ela tinha o registro, o documento do bem, aí sim é que ela poderia usufruir, desfrutar. Enquanto ela não tivesse pago, ela não ia desfrutar. Agora, com o carimbo de pago, ela ia poder desfrutar. Você compreende? O que será que nós podemos aplicar do contexto grego nessa palavra, no seu significado, para aquilo que Cristo queria transmitir? O primeiro contexto da palavra é uma missão, cumprir uma missão. Você sabia que Jesus ele veio cumprir uma missão? Jesus veio cumprir uma missão. João 4, verso 34. Ele recebeu uma missão do Pai, e a missão que o Senhor o confiou, essa missão foi cumprida, ela foi consumada. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras versões está: e consumar a sua obra. Jesus veio cumprir uma missão. E quando Jesus está ali na cruz do Calvário, João 19, versículo do 28 ao 30. Quando ele está ali, na cruz do Calvário, é como se ele estivesse chegando para o Pai e ele falasse: Pai, papai, tetelestai, cumpri a missão. Realizei a missão que o Senhor me deu. Realizei a missão, cumpri, foi consumada. Depois, a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando numa carniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está
consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele está dizendo nessa palavra: eu cumpri a missão que o Pai me deu. Não foi uma missão fácil. Querido, somente Ele para suportar aquela missão. Somente Ele para consumar aquela obra. Uma missão que nenhum de nós seríamos capazes de jamais viver ou fazer. Mas Ele veio e Ele consumou, Ele cumpriu. Segundo, quando Jesus disse essa palavra, testelestai, Ele está dizendo o que para nós? Para a nossa vida, Ele está dizendo o que? Paguei a dívida. Mas Jesus não tinha nenhuma dívida. Ele não devia nada. Quem é que devia? Ele não errou para dever. Ele não pecou para dever. Quem devia éramos nós, a raça humana, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. A alma que peca, essa morrerá. O pagamento da dívida do pecado é a morte. Mas alguém pagou, alguém consumou a nossa dívida. Quem foi? Jesus. Ele pagou a nossa dívida, a minha dívida, a sua dívida. E Ele disse: está pago, está consumado. Querido, o que você sente quando você sabe que aquela dívida que você tinha foi paga? Você diz assim: paguei a dívida, que alívio! Que alívio, sabe? Quando você termina de pagar as prestações da casa, do carro, da moto, aí você diz: que alívio! Tirei um peso das costas, um compromisso resolvido, consumado. Você comemora, sim ou não? Agora, como é estar com uma dívida? Como é ruim ser cobrado? É ou não é verdade? Vai dizer que você gosta de ser cobrado. Bom, se você gosta de ser cobrado, tá estranho, viu? Bom, quem gosta de ser cobrado é porque já gosta de enrolar os outros, só pode. Não, ser cobrado é horrível, é ruim. Eu passei por uma experiência na minha vida terrível. Trabalhava, decidi, foi a última vez que eu comprei algo com alguém vendendo na minha porta. Nunca mais eu comprei nada, alguém batendo na minha porta para vender. Nunca mais. Eu era jovem na época, trabalhava, estava até me projetando, até mesmo para um futuro casamento. Comprei algo. E quando estava chegando próximo, o vendedor me ligou: olha, semana que vem estou chegando aí, eu pode vir. 2 dias depois era o dia do meu pagamento. E o patrão não me pagou. E o patrão, eu tenho conta para pagar, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Passou uma semana, o patrão não me pagou. E eu agoniado. E o rapaz ligou, eu digo: não vem, porque o patrão não me pagou. Eu falei assim: eu não quero saber se o patrão não te pagou, eu tenho uma dívida, é a semana que eu vou passar aí. É ruim ser cobrado. É horrível. Fui até o patrão e disse: olha, preciso receber meu pagamento amanhã, para me resolver uma situação. Tinha entrado os valores na empresa, né? Eu lembro que naquela semana eu tinha fechado mais ou menos uns 15 a 20 contratos. Cada contrato era fechado no valor de R$ 1.700. E o patrão não me pagou. Sabe o que eu fiz? Peguei o dinheiro emprestado com meu irmão, paguei a conta, fui lá no patrão e pedi demissão e disse: nunca mais alguém me faz passar essa vergonha.
o Senhor me fez passar essa vergonha de alguém ficar na minha porta. Não trabalho mais para o Senhor. Saí do negócio numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava empregado trabalhando. Deus me honrou, Deus não me deixou. Mas eu decidi nunca mais passar aquela vergonha. Sabe? Porque é ruim você ter uma dívida. É ruim você cobrar. Agora imagina o ser humano com uma dívida que ele não pode pagar nunca. Você com uma dívida que você nunca pode pagar. Uma dívida que só alguém perfeito, alguém santo pode pagar. Essa é a dívida do pecado. Ninguém pode pagar a sua própria dívida do pecado, porque ninguém de nós é santo e perfeito. Mas alguém foi lá e disse: tetelestai, está pago a sua dívida do pecado. Está consumado. Querido, isso é para a gente celebrar. Ele pagou aquilo que eu e você não poderíamos nunca pagar. Nunca. Ele pagou por nós. Ele quitou a dívida por nós. Somos livres hoje por causa disso. Porque Jesus pagou o preço. Colossenses 2, 14 e 15. Aleluias. Glória a Deus. Alguém avisa para o Ministério Kids, por favor, lá o obreiro, se aprontar, tá bom? Amém. Colossenses 2, 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós. O que é um escrito de dívida? O que é um escrito de dívida? Querido, é aquela promissória que você assinou. Talvez aquele vale que você assinou lá, está lá, pegou um vale. É aquela promissória que você assinou lá no caixa. Assina aqui o seu nome. Está aqui. Contraí uma dívida no meu nome, assinei, sou responsável. Quando o ser humano peca, o que o diabo faz? O que ele faz? Ah, fulano, tu pecou, né? Está aqui. O fulano, dia tal, pecado da pornografia. Pecado tal. Alguém tem uma folha aí? Me arruma uma folha aí, por favor, em nome de Jesus. Me auxilia aqui na mensagem. Aleluias. Querido, e o diabo faz isso. Ele vai registrando. Ele vai registrando. E ele é o acusador. De vez em quando ele vai na sua mente e diz: tu lembra daquele pecado? Daquela situação? Está registrado, tu é um pecador. Tu não merece não. Ele lembra você. Ele te acusa. Eu tenho algo contra ti. Ao mesmo tempo existe um advogado. E sabe o que o advogado fez? O intercessor que intercede por nós, à destra do Pai. A Bíblia diz, ele tomou isso aqui, ó. E ele cravou na cruz. Cravou na cruz toda sentença que estava contra você. Foi cravada na cruz. E ele disse: tetelestai, está pago, está limpo, não deve mais. Foi justificado, foi purificado, é santo, homem e mulher de Deus. Aleluias. Está pago. Cravou lá na cruz. A ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente a cravando na cruz. O sangue de Cristo limpou, sarou. Aleluias. Isso é tetelestai.
Isso está pago. Está consumado. Oh, querido, nós não jamais poderíamos pagar essa dívida. Mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de toda injustiça. Saiba de uma coisa. O ser humano, ele tem uma conta no mundo espiritual que ele não pode pagar, só Cristo. Aquele que vem a Cristo, ele está dizendo o quê? Eu aceito Cristo pagar a conta no meu lugar, porque eu não tenho condição de pagar. Aquele que não vem a Cristo diz, eu vou me virar sozinho para resolver essa conta. Aquele que vai a Cristo está dizendo que eu aceito Cristo pagar a minha conta. Eu não dou conta. Aquele que não vai a Cristo está dizendo o quê? Cristo não precisa pagar a minha conta, eu resolvo. Mas ele não pode justificar a si mesmo. Ele vai ter que morrer, como Cristo morreu. Ser condenado. Mas não tem como ser justificado e glorificado. A não ser que aceite Cristo como o financiador, fiador, né? Fiador da sua dívida. Aquele que vai pagar a dívida por você. Amém? A terceira aplicação, querido, de tetelestai, que era o direito de usufruir daquilo que foi pago. Direito de usufruir daquilo que foi pago. A partir do momento que você vem a Cristo, você passa a ter direitos e deveres também, viu? A gente vai falar só dos direitos hoje. Amém? O preço para estar com Deus foi pago. Você pode desfrutar do direito de ser filho de Deus. Você pode desfrutar, querido, de uma morada eterna em Deus, garantida. Vou preparar-vos um lugar. Uma morada em Deus. As bênçãos de ser filho de Deus. Tetelestai foi consumado e agora você pode desfrutar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Nós podemos desfrutar. Tem uma canção muito antiga que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vai, Pacheco. É nossa herança. Toda a vida, vai. Não desvia. De que Deus tem para dar. Abrimos. Nossas vidas para receber. Cante. Tudo de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Tomamos. Continua, igreja. Tudo. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está
foi conquistado na cruz. Nós podemos desfrutar. Você pode desfrutar. Tetelestai. Você pode. Nós podemos. Palmas para Jesus. Aleluias. Podemos desfrutar do que foi conquistado. Oh, aleluia, Jesus. É como se ele estivesse dizendo: a obra foi completa, você está entrando agora em algo que está pronto, está completo. Você vai desfrutar de um novo tempo, de uma nova época na sua vida, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado. 1 João 1 versículo 12 e 13. Aleluias. João 1, 12 e 13. João capítulo 1, isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você quer desfrutar do tetelestai? Todos quanto receberam Jesus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus. Aleluias. Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluias, querido. Porque Cristo consumou a obra, você poderá ser glorificado, justificado. Porque Cristo consumou a sua missão. Quando o pastor tetelestai se cumpre na minha vida, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso se cumpre na sua vida. Romanos 8, 21, para finalizar. Aleluias. Porque está consumado, então, 8, 21. Amém. Não é esse texto. Se você achar aí, por favor, anote. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por favor, um obreiro me auxilia aí contra esse texto. Achou ele dele? Romanos, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É Romanos 8 alguma coisa. 8:1. Ah, tá, obrigado. 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para quem? Para quem está em Cristo. Recebeu Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aleluias. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Fomos livres, porque Ele consumou a sua obra. Se coloca de pé nesse momento em nome de Jesus.